Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberson Vinhali, sou advogado e através desse vídeo, inclusive a pedido, eu gostaria de falar um pouquinho da teoria do corpo neutro. Seja você colega advogado ou não, você que trabalha na área civil ou até em outras áreas, mas de repente está diante de um caso daquilo que nós chamamos de engavetamento. Há um engavetamento, um acidente de trânsito, onde há pelo menos aí 3 veículos, o principal, o primeiro veículo, um logo atrás e outro, o terceiro veículo, e aí acontece das duas uma, ou colide o segundo veículo contra a traseira do primeiro e o terceiro veículo não consegue parar e também colide na traseira do segundo veículo, ou então há uma frenagem tanto do primeiro quanto do segundo veículo e o terceiro veículo não consegue parar e acaba empurrando o segundo também na traseira do primeiro veículo. É aquilo que nós chamamos de engavetamento. Você sabia que existe a teoria do corpo neutro? O que é a teoria do corpo neutro? Na verdade, se você for pesquisar em doutrina, você não vai encontrar muita coisa, talvez nem encontre. Mas na jurisprudência, isso vem sido aplicado aos casos concretos, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Vou mudar a tela aqui para você entender. Pesquisa aqui no Jus Brasil, certo? A respeito de jurisprudência, teoria do corpo neutro. Aqui nós temos algumas das jurisprudências que nós podemos utilizar. Inclusive essa explica, conteúdo copiado, essa explica um pouquinho mais a respeito do que seria. Entende-se como teoria, deixa eu fechar aqui, entende-se como teoria do corpo neutro ou do objeto, aquela concebida quando, em um acidente com vários veículos, o causador direto do dano não tem o dever de indenizar quando acerta um veículo impelido por ato ilícito de um terceiro, o qual não podia evitar nem tinha meios para desviar. Nesses casos, o entendimento predominante é de que não subsiste a responsabilidade civil do condutor, proprietário, daquele veículo que, a despeito de ter diretamente causado o dano, não teve nenhum domínio sobre o fato, atuando na dinâmica do acidente na condição de corpo neutro, como uma espécie de pino de boliche, que após ser impactado pela bola, tomba sobre outro, causando a inapelável sucumbência do pino adjacente. Inclusive, nessa jurisprudência, é uma bela explicação a respeito da teoria do corpo neutro. Pois bem, até fiz uma enquete e muitos colegas advogados não sabiam da existência dessa teoria. Como eu disse, em doutrina é muito difícil encontrar alguma coisa, mas jurisprudência já vem sendo aplicada. Num caso concreto, onde o meu cliente se envolveu, na verdade, o condutor do veículo dele se envolveu num acidente também tipificado aí como, para nós, tipificado da ideia de que há um tipo penal para isso, por exemplo, mas uma linguagem coloquial, é tido como engavetamento. Nós tivemos ali a improcedência da ação, cuja autora era a seguradora de veículos do primeiro veículo aqui, certo? O veículo do cliente estava aqui na posição de ser o segundo corpo, e atrás dele ainda um outro veículo, e houve a colisão, o engavetamento. No senso comum, é muito normal se dizer, olha, quem bate atrás está errado, mas nós sabemos que, como absolutamente tudo em direito, nós temos que amoldar ao caso concreto, e às vezes tem o famoso depende, mas nós temos que ver a situação em concreto. Então, essas jurisprudências acabam aqui ajudando a que o juiz se convença, entenda do seguinte: nem sempre quem bate atrás está errado. Nesse caso, especificamente do meu cliente, o condutor do veículo dele conseguiu efetuar a frenagem, a pista estava no ambiente, no contexto de chuva, estava molhada. As autoridades policiais da Polícia Militar Rodoviária estavam próximas ali, a questão de poucos metros do acidente, inclusive, porque já havia acontecido um acidente metros à frente, tá bom? Já havia acontecido um acidente. Então, uma senhora conseguiu frear o seu veículo ali, o Honda Fit, e o condutor do veículo do meu cliente, que é uma Montana, o veículo, também efetuou a frenagem, ligou o pisca-alerta, tudo muito rápido, foi freando, ligou o pisca-alerta e conseguiu frear, efetuar a frenagem.
porém o Renault Clio que vinha atrás não conseguiu efetuar a frenagem, né, o condutor não conseguiu efetuar e colidiu na traseira da Montana, que consequentemente também colidiu na traseira do Honda Fit, certo? E aí a seguradora ingressou com uma ação, ajuizou uma ação contra esse cliente, por conta do seu veículo ser ali o que estava no meio e ter colidido na traseira do veículo segurado, ok? Em primeira instância, então, conseguimos a improcedência dessa ação, sei que cabe recurso, talvez até a seguradora realmente recorra, mas já é uma grande vitória com respeito à aplicação dessa teoria. A sentença se baseou em outros argumentos, mas levou muito em consideração, sim, a teoria do corpo neutro. Então, para você entender, trocando aqui em miúdos e resumindo, para não ficar muito extenso também esse vídeo, consiste basicamente no quê? Na aplicação de que ou esse segundo veículo, se não existisse, o terceiro veículo colidiria da mesma forma, é um exemplo, tá? Ou então, tendo observado tudo o que era necessário, frenagem, distância de segurança e tudo, e levando em consideração as circunstâncias da pista, da rua, onde esteja, certo? Leva-se em consideração a teoria do corpo neutro, observando tudo isso, de que ele, o condutor, não tem responsabilidade a respeito do dano, do fato, do sinistro, porque ele observou tudo o que ele podia observar de questão de prudência, de perícia, né? Não foi negligente, e mesmo assim aconteceu o evento, certo? Então, nesse caso concreto do meu cliente, a juíza, certeiramente, de uma forma brilhante na sentença, afastou a responsabilidade pelo sinistro, tanto do condutor do carro do meu cliente, quanto também do carro que bateu na traseira dessa Montana, certo? O condutor do Renault Clio afastou a responsabilidade de ambos e deu improcedência à ação. Então, a teoria do corpo neutro serve exatamente nesses casos. Tá? Você pode alegar isso nas suas peças processuais, nas defesas, enfim, de que se não houvesse aquele veículo do meio, se for o caso do seu cliente estar dirigindo o veículo do meio, o acidente também aconteceria da mesma forma. E por fortuitos, ou as condições ali da pista, enfim, alheias à vontade e a despeito da prudência dos condutores, tá? Ou então você pode também alegar que, apesar de tudo, de ter observado tudo, distância de segurança, capacidade de frenagem, ainda assim, por a pista estar molhada ou por alguma outra coisa, algum fator externo, aconteceu o sinistro, mas isso exime de responsabilidade os condutores que estão atrás ali, né? Ou enfim, que participaram desse evento, tá? Essa é a teoria do corpo neutro, você pode pesquisar um pouco mais em jurisprudência, e nesse caso especificamente foi comprovado, inclusive, pelo boletim de ocorrência lavrado pelas autoridades policiais em loco, que estavam ali a metros e puderam observar, inclusive ouvir o impacto e tudo mais, tá? Foi comprovado, já que goza de uma certa presunção de veracidade, tá? O boletim de ocorrência já foi ali levado em consideração também na sentença, e diante das alegações dos condutores, houve um atestamento ali, uma comprovação da verossimilhança das alegações. Tá certo, gente? Até a próxima. Fiquem com Deus.